a doutrina do primado petrino é uma doutrina relativamente simples para a Igreja Católica, porque ela consiste em crer que o bispo de Roma ele exerce primado em relação a todos os bispos do mundo, e esse primado não é apenas de honra, mas também um primado de jurisdição. Doutrina simples? Você pode dizer que é simplismo, meu amigo, mas dizer que é simples não é. Simples é algo claro, objetivo, direto. Dizer que o primado petrino é uma doutrina clara, objetiva e direta nas Escrituras, isso aí é um erro de conotação, né? Um erro de definição. Quando nós analisamos ou submetemos o primado petrino a uma análise crítica, nós percebemos que ela é falha em muitos aspectos. Nessa primeira parte do vídeo eu quero elencar 3 pontos que eu acho frágil para o primado petrino. Primeiro, ratificação dos evangelhos. Se o primado petrino, tão aclamado, tão falado, tão defendido pela Igreja Católica, fosse algo claro, por que os evangelistas não confirmaram? A chamada dos 12 está lá nos sinóticos, nos evangelhos. Jesus chamou os 12, está lá, confirmado em Marcos e em Lucas. Por que não a separação de um dos 12 para uma primazia, supremacia, também não estaria? É porque a proposta do texto não era trazer esse primado para Pedro. Porque Lucas escreveu o Evangelho de Lucas por influência de Mateus. E ele não trouxe essa verdade, porque não era verdade. Por que Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, por influência do próprio apóstolo Pedro, não colocou em Marcos? Será que Pedro esqueceu de avisar para Marcos isso aí? Ele não lembrava que ele tinha uma supremacia? Ele era supremo, era bispo dos bispos? Sumo pontífice? Será que ele não lembrava? Porque Marcos não colocou. Então nós não temos uma ratificação de um ensinamento tão aclamado pela Igreja Católica. Então aqui, em uma análise de confirmação, é reprovado. O segundo argumento é o argumento da discrepância ideológica. Você pega o Pedro de Roma e o apóstolo Pedro, nascido em Betsaida, o pescador, o servo de Cristo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Pedro de Roma é infalível, é supremo, é inerrante, a sua palavra é ex cátedra. A palavra do apóstolo Pedro, em muitas ocasiões, era repreendida pelo Senhor. Quando eu falo a palavra do Pedro, eu falo a palavra do homem Pedro, e não a palavra de Cristo que Pedro pregava. Então Pedro, sim, era um homem repreensível como pessoa. O apóstolo Paulo também o repreende. Então nada tem a ver uma coisa com a outra. Um é supremo em Roma, um é sumo pontífice de Roma, e outro é alguém que, vez ou outra, era corrigido por Jesus, por Paulo. Isso mostrando que inerrante mesmo é a palavra e não o homem. Nós temos discrepância de relacionamentos conjugal. O Pedro de Roma, ele adota o celibatário, o celibato, não casar. O Pedro, discípulo, segundo Clemente, segundo Eusébio de Cesareia, tinha filhos, era casado, tinha sogra. Então, observamos discrepância aqui. O Pedro de Roma é a alta cúpula religiosa. O Pedro, discípulo, apóstolo de Cristo, se apresenta nos seus escritos como servo. E quando ele se apresenta como presbítero, ele se apresenta igualando aos demais presbíteros, os convidando também a serem participantes do sofrimento de Cristo. Então ele se compara e se iguala aos demais presbíteros. Então nós temos várias e várias discrepâncias aqui do Pedro apóstolo e do Pedro de Roma. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós temos também o problema do anacronismo. Dizer que Pedro, por 25 anos, foi bispo de Roma, isso é um problema de anacronismo. Nem Raymond Brown, o grande escritor católico, acredita nisso. Se Pedro foi por 25 anos bispo de Roma, onde é que Pedro estava quando Paulo chegou lá? Onde é que ele estava? Porque ele não estava. A verdade é essa, que ele não estava quando Paulo chegou. Quando Pedro chegou, o apóstolo Paulo já estava ali pregando o evangelho. Então onde é que ele estava? Orígenes diz que ele chega lá antes do seu martírio. Ele é morto em Roma, crucificado de cabeça para baixo. Então, dizer que o primado petrino tem comprovações históricas, isso aí é de um anacronismo. Não tem como comprovar. Nem nas listas que os pais da igreja vão colocar, você há uma harmonização dessas listas. Complicada também essas listas. Agora, apelar para alguns pais da igreja, um ou outro,
e dizer que o primado petrino está confirmado por eles, nós temos aqui um problema de cópia de tradição oral, porque se a patrística diz B e a fonte não confirma o B, nós temos um problema de cópia. Porque se a patrística diz B, a fonte também tem que dizer B. Então, nós cremos em uma tradição oral desde que ela dê continuidade ao que Jesus, os apóstolos, os escritos disseram. Se eles falam coisas que não têm consonância com as escrituras, isso aí ninguém precisa adotar, porque isso aí não tem validade canônica. A tradição oral que nós acreditamos é aquela que dá continuidade que foi ensinado. Fora disso, o primado petrino não tem como ser sustentado, nem historicamente, nem exegeticamente, nem textualmente. Você não tem como comprovar o primado petrino. Ok? Vou fazer a segunda parte. Na segunda parte eu vou fazer um vídeo sobre o texto que o Senhor disse: sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Vou fazer um vídeo sobre esse texto. Faz tempo que eu não postava vídeo no canal, né? Mas voltei a todo vapor, vou postar com maior frequência. Para você que não é inscrito no canal, deixa o teu like, se inscreve aí, manda nos grupos do WhatsApp, manda para os teus amigos que gostam de estudar teologia, e que Deus abençoe a todos.